10h08, damos sequência, né, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeitos, né, de Belo Horizonte. Hoje, Francisco Furró, que é candidato vice-prefeito na chapa de Duda Salabert, do PDT. Francisco Furró é professor de História há 25 anos, mestre em Administração e pesquisador sobre mobilidade e educação. Furró também fez parte do movimento Tarifa Zero, da Assembleia Popular Horizontal, nas jornadas de 2013. Atualmente é membro do Observatório de Mobilidade Urbana, no PDT. Furró foi presidente do Movimento Trabalhista pela Educação e é presidente da Fundação Leonel Brizola. Bom, a partir deste momento, já contando os 10 minutos, candidato, muito bem-vindo. E a primeira pergunta é sobre o convite, né, para vice na chapa de Duda Salabert. Por que aceitar o convite? Muito obrigado, Luciana, Murilo, Maria, muito obrigado. Obrigado a todas e todos que nos ouvem. Vou pedir desculpa, eu tô um pouco rouco, dada essa fumaça de carvão que a gente tá respirando, todo mundo aqui. Todos nós. E o convite é um convite que é muito natural. A Duda é minha amiga, nós fomos colegas de sala dos professores, eu sempre falo, gente, e tanto eu quanto a Duda, a gente é professor. A gente está na política pública porque houve um chamado, porque a Duda tem uma grande inclinação. Eu só fui pensar em política institucional depois dos 35 anos. Eu sou professor, eu e a Duda, do curso, a gente fala entre a professorado do curso PIGIS, a gente é do chão da sala de aula. E depois dos 35 anos houve alguns convites, porque eu sempre entendi, enquanto professor, que a minha contribuição para a sociedade, ela vinha de dois lugares. Do meu estudo, eu sou especialista em mobilidade urbana e sou um grande estudioso de educação, são as minhas áreas onde eu tenho artigos publicados, e na minha participação de movimentos sociais. Por exemplo, eu fiz parte da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Belo Horizonte, sou do Observatório de Mobilidade, sou da Comissão Regional de Trânsito e Transporte da minha regional. Então eu sempre entendi que a minha contribuição era essa. A minha profissão, a minha vocação é ser professor, mas a minha profissão, a minha contribuição vinha desses lugares. Mas a minha trajetória também, sempre fui do movimento estudantil, sempre fui do movimentos sociais. E depois que eu recebi alguns convites, eu vim nada mais natural que eu vim pro Partido da Educação. O PDT tem na sua carta de fundação um compromisso, além do grande compromisso com as minorias, com a emancipação, a industrialização do Brasil, tem na sua carta de fundação o compromisso com a educação. É o partido de um conterrâneo nosso importante, que é um dos principais articuladores da Lei de Diretriz e Base, Darcy Ribeiro de Montes Claros. É o partido que construiu mais escolas no Brasil. Então, é natural que eu esteja no PDT e natural que eu encontrasse a Duda também no PDT, assim como encontrei grandes educadores e educadoras do PDT. Então, é um convite que vem, ele está alicerçado nessa amizade. Eu falo sempre assim, o nosso time é muito azeitado. Nós estamos muito juntos. Ele é alicerçado nessa amizade e é alicerçado com princípios fundamentais que a gente não abre mão, eu e a Duda. Educação, um compromisso fundamental com o país e com a cidade e com o meio ambiente. É importante que a gente fale do meio ambiente, porque até você me desculpe, Murilo, mas eu escuto as pessoas falando, eu tenho acompanhado os outros candidatos a vice. Aqui teve recentemente uma candidata a vice que disse, olha, vocês perguntaram para a questão ambiental, ela falou, a prefeitura não pode fazer muita coisa. Pode sim. Inclusive, a prefeitura que é responsável por defender a qualidade do nosso ar. Eu vou contar para vocês um negócio, eu tenho um nenenzinho de 1 ano e 5 meses. Quem tá ouvindo a gente, provavelmente muitas pessoas passaram pela mesma coisa. De segunda para terça-feira, o meu neném não dormiu, não. E o meu neném não tem nenhum problema respiratório. E toca colocar toalha molhada no quarto e aí eu e minha mulher saímos correndo desesperado, fazendo um gasto que a gente não podia, que não estava no orçamento. Comprar o umidificador de ar, que é caro, não é barato esse trem não. E eu nunca sou preço de umidificador, lá vou eu saber preço de umidificador de ar, porque aí eu falei com a minha mulher, minha nossa, lá vai o dinheiro que a gente ia comer um bifinho melhor. Primeiro? É o primeiro filho. Aí é mais desesperador ainda. Não, Maria, e aí? Aí eu fico aquela tosse, a minha mãe é auxiliar de enfermagem, né? E ligo pra minha mãe falou, meu menino tá tossindo aqui, faz isso, e toca a toalha molhada dentro do quarto e bacia com água dentro do quarto e fecha a janela e a prefeitura, que é a responsável por cuidar da gente, pelo amor de Deus. Você não tem... como é que uma pessoa que se candidata a vice-prefeita vira e fala que a prefeitura não tem responsabilidade sobre isso? Então quem tem? Eu? Que sou só o cidadão e o professor, que é o pai e a mãe de família, que levanta cedo pra ir trabalhar, pra ir na padaria, pra carregar o menino, que parece que você levanta e você tá dentro de um forno de carvão, de uma carvoaria.
e toca. Belo Horizonte, gente, você sabe muito melhor que eu, Belo Horizonte ficou com a pior qualidade do ar do mundo. Entre as 4 pior qualidade do ar do mundo, nós estamos tipo o Cubatão na década de 80, quem é 40 a mais vai lembrar disso aí. Ou aquelas cenas horrorosas de Pequim que o povo... Parece que você tem uma névoa tão grossa que você precisa de uma faca pra cortar aquele negócio ali. É uma barbaridade. As UPAs na terça-feira acordaram todas lotadas, cheio de idoso, cheio de criança, cheio de gente passa mal. Vocês que trabalham com a voz assim como eu, toca beber água em temperatura ambiente aqui, que senão a gente não dá conta. Ontem eu não conseguia falar direito. Tô no meio da campanha, não posso ficar sem falar, não. E não parei de trabalhar. Então veja bem, você que tá me ouvindo. Por favor, isso é urgente, a gente precisa falar do clima. A gente tá falando disso há 20 anos. Duda, isso é uma pauta fundamental. A gente não tá pegando, a gente não tá sendo oportunista, não. Isso, e inclusive eu vou até falar aqui. A gente tá falando há 20 anos da questão climática. Há 20 anos que nós estamos falando disso. E gente chamando a gente de doido. Gente chamando a gente, falando que a gente tava apavorando as pessoas. Tá aí, ó. Todo mundo, o rico, pobre, o atleticano e o cruzeirense, o que gosta de lilás e o que gosta de bonina, o que gosta de frio, o que gosta de calor. Todo mundo respirando essa fumaça. E é importante dizer, mata 7 milhões de pessoas por ano. É a qualidade do ar, tá? A qualidade do ar ruim mata 7 milhões de pessoas por ano. Professor, vocês me desculpem, gente, é porque eu tô, de fato, acho absurdo. Faz não, parte. tá, só porque o tempo é curto, 10 minutos, senão a gente não consegue fazer outras perguntas. Professor, a questão do mobilidade urbana. O senhor foi integrante do movimento Tarifa Zero, é especialista em mobilidade urbana, como o senhor mesmo disse. É possível implantar tarifa zero em Belo Horizonte, tirando dinheiro de onde, como, quanto custaria? Olha, Murilo, excelente pergunta, assim, próxima pessoa foi eleita prefeita, que vai ser a Duda, tem 3 grandes desafios e é uma janela histórica em Belo Horizonte. Isso não vai acontecer nesse século de novo, não. A primeira janela histórica, o que tem de fato para resolver? A primeira é a mobilidade. O contrato vence agora, 2028. Então, é um contrato que tem milhões de questionamentos. Todo mundo aqui, até quem não pega ônibus, é atingido pela péssima qualidade do nosso transporte coletivo. Isso é uma questão crônica. Posso pagar de professor de história um pouquinho? Comecei a estudar as eleições em Belo Horizonte. Belo Horizonte votou para prefeito pela primeira vez em 1947, 50 anos depois da fundação da cidade. Adivinha qual foi a principal pauta da campanha? Mobilidade urbana, porque é crônico na cidade. E não adianta vir esses cascateiros e falar assim, eu vou quebrar a caixa preta da Begatrans. Tá aí, o sujeito foi eleito falando isso. Quebrou a caixa preta de Begatrans? Não quebrou, não. Inclusive, tá apoiando aí uma candidatura Frankenstein aí, que o candidato com o pé em cada canoa, que tá... Esse cara que falava que ia quebrar a caixa preta da Begatrans não quebrou nada. Então, olha, não dá para ser irresponsável. A gente fala de mobilidade urbana, isso atinge todas as pessoas que moram em Belo Horizonte. E não atinge só as pessoas, não. Atinge também o transporte de mercadorias, a qualidade do ar. Isso é muito sério. E é por isso que tem que ser tratado de forma política e de forma técnica. Então, veja bem, a gente tem dinheiro para fazer uma série de melhorias. E é importante também, Murilo, porque a mobilidade urbana não é feita por uma pessoa só. A gente tem que ter sempre o desejo e o que a gente enxerga como que é melhor, mas a gente precisa de construir uma solução política. Tem um monte de gente aí tem as empresas e eu quero que as pessoas de Belo Horizonte entendam isso aqui. E eu asseguro, é nosso compromisso de campanha. A gente vai zelar pela segurança jurídica do município. Nós não vamos fazer nenhuma loucura, porque a população não pode ficar sem mobilidade. Professor, mas é possível tarifa zero em Belo Horizonte? Olha, aqui na região metropolitana já tem 4 cidades com tarifa zero. Eu não posso afirmar que é possível, mas o que eu posso te afirmar, nós vamos dar esse ano, juntando com os outros anos, R$1 bilhão de dinheiro público, meu, seu, da Luciana, da Maria, de quem está nos ouvindo, na mão dos empresários de ônibus. R$1 bilhão de subsídio. Então a gente precisa rever esse contrato com calma, com conversa, com articulação, com responsabilidade com a população, para a gente construir o melhor sistema de mobilidade urbana do país, ou melhorar muito esse sistema que está aí. Professor, já pegando o gancho aí da sua categoria, vamos falar um pouquinho sobre os professores municipais aqui de Belo Horizonte, uma categoria forte que reivindica diálogo, salário. Tem uma questão relacionada aos professores aposentados também, que reivindicam aí um reajuste por carreira. Como é que vai ser, se a Duda e você forem eleitos, esse diálogo com a categoria da educação? Eu quero dizer isso aqui para os professores e professoras do município de Belo Horizonte. Eu vou falar que eu também fiz concurso, tá, gente? Fiz o último concurso do ano passado. E dizer o seguinte,
E não só para os professores e professoras, para todos os servidores do município que foram tão atacados e, em alguns casos, perseguidos pelas últimas gestões, como foram os servidores da BH Trans. Porque a cidade está julgando gente com expertise, com prática, e está largando essas pessoas para contratar gente de fora. Tem candidato aí falando, a candidatura Frankenstein, o candidato fica falando aí que vai contratar gente de fora. Nós estamos cheios de gente boa aqui em Belo Horizonte. Nós vamos valorizar o povo de Belo Horizonte para trabalhar nessa cidade, porque o povo que mora aqui, que conhece, inclusive, falar de educação, o atual prefeito que está em campanha, ele em menos de 2 anos, ele teve 5 secretários de educação. 5. Esse último que tá aí, que nem é de Belo Horizonte, se você botasse ele no dia da nomeação lá na Praça 7 e pedisse pra ele, vai a pé até a prefeitura, ele não sabia chegar, não. E vem tomar conta da educação da cidade. Capital do estado de Minas Gerais. Zó, nós temos um grande compromisso por amor à profissão, por ter a educação como nossa principal bandeira de mudança. Nós vamos protocolar um projeto de lei sem fazer loucura, porque tem dinheiro, para pagar o melhor salário entre as capitais do país. Segunda coisa, nós vamos conversar com todos os servidores dessa cidade, conversar com todos. Nós vamos fazer diferente do que fez a última gestão. Nós vamos conversar com todos para a gente oferecer as melhores condições de trabalho possíveis a todos. Porque nós não vamos fazer igual o atual governador do estado, que promete mundos e fundos para um, prometeu mundos e fundos para outro, ficou aí nessa sinuca de bico com a segurança e com a educação aí e deu no que deu. A gente não vai fazer nenhuma responsabilidade. Então, sobre a educação, sobre os professores, isso é um compromisso nosso de campanha. É um compromisso nosso, é fundamental e a gente tem dito. Nós vamos pagar o melhor salário entre as capitais do país. E é importante dizer, só para finalizar, Luciano, você me desculpe. Imagina. Os índices nossos do IDEB pioraram, tá? Nossa educação piorou. Nós estamos recebendo as consequências da pandemia. Nós vamos melhorar os nossos índices e mais. A gente é o contrário do que a maioria dos prefeitos faz. A nossa responsabilidade enquanto município é só infantil. A nossa responsabilidade como prefeita e vice-prefeito de Belo Horizonte vai ser todo o processo educacional da cidade. Nós vamos conversar com a rede privada, nós vamos falar com o pessoal do médio, nós vamos falar com a Universidade Federal, com a UENG, com as universidades particulares também. Professor Francisco Furró, candidato a vice na chapa de Duda Salaber. Rapidamente, nosso tempo já se esgotando. Que pena. As considerações finais, por gentileza. Obrigado, Luciana. Eu quero dizer o seguinte, gente, eu sei que tá respirando fumaça de carvão igual eu tô respirando, tá? E você não escuta esses candidatos que falam que a prefeitura não pode fazer nada. Pode sim. Nós temos o nosso plano de governo. Na primeira versão, nós vamos soltar 3 versões. Na primeira versão, a gente já fala lá na página 40, quem quiser consultar. Mudança climática e qualidade do ar. Nós nos dedicamos sinceramente, isso não é uma novidade para nós. Nós vamos criar uma autoridade climática em Belo Horizonte. Nós vamos melhorar os medidores de indicação do ar. Por quê? Porque não é só o ar não, viu, gente? É a água também que está em jogo. A gente vai começar a respirar. Já tem anos que a gente está respirando essa fumaça de carvão aí. Já tem vários bairros de Belo Horizonte ficando sem água. Agora imagina a combinação dessas duas coisas. A gente respirando carvão sem água na torneira de casa. Então, fiquem atentos a esses candidatos e candidata falastrona aí, porque nós temos isso no nosso plano de governo. Nós apresentamos para a cidade uma solução concreta e possível, tá bom? Muito obrigada, professor Francisco Furró, candidato a vice-prefeito na chapa de Duda Salaber, do PDT. Bem-vindo e obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado.